pastor Zezinho é um gênio, é uma pessoa com muita graça de Deus para fazer essa interpretação. A interpretação alegórica, simbólica, que puxa uma ideia espiritual de dentro do texto e traz para uma aplicação imediata na vida da gente. Então, na verdade, quando vocês ouvirem uma aula do Zezinho, não fica só ouvindo o que ele interpretou. Vai pegando também, aquilo ali é uma aula prática. Vai pegando o jeito que ele faz, o jeito que ele lança sobre o texto para poder puxar algo com um aplicativo. É lógico que essa pessoa tem que ter uma boa formação bíblica para não puxar algo do texto e dizer um absurdo que uma outra doutrina bíblica vai combater. Então, uma pessoa com a formação dele tem autoridade para fazer a interpretação que ele faz. Entenderam isso aí? A escola de Antioquia desenvolveu a interpretação mais literal do texto. Na escola de Antioquia, a ideia era: o que esse texto quis dizer quando ele foi escrito? Vamos atrás do sentido original. Achamos o sentido original? Vamos ver agora em que, para a nossa época, para o nosso momento, essa ideia original se aplica. Então, a escola de Antioquia, ela foi mais literal na interpretação da Bíblia, e a escola de Alexandria foi mais alegórica, simbólica. Entenderam isso aí? Por que eu estou falando isso? Eu já tinha falado isso antes para vocês, inclusive. Porque quando a gente for interpretar a Bíblia, certas perguntas têm que ser feitas. E isso, a gente vai usar muito esse tipo de princípio com relação ao Apocalipse. Para a gente fazer uma interpretação, a melhor interpretação possível que a gente possa fazer hoje, 2000 anos depois do livro escrito, a gente tem que respeitar uma sequência de inteligência, não só linguística e acadêmica, como também espiritual, para a gente não cometer abusos e para a gente não falar o que o texto nunca quis dizer. Tá certo? Então, eu vou trabalhar aqui com alguns exemplos para vocês. Eu vou passar aqui alguns princípios. E aí, daqui a pouco, eu vou dar um exemplo bem prático de como essas coisas, às vezes, acontecem. E acontecem não para o bem, mas para atrapalhar a cabeça das pessoas. A gente tem, aqui quando eu falar balizas do método, esse método aqui, gente... A palavra método aqui se refere ao método gramático histórico de interpretação. O método gramático histórico é o método lá da turma de Antioquia, é o método lá de Irineu de Lyon, é o método seguro de interpretar a Bíblia sem criar doutrinas absurdas. Então, as balizas do método gramático histórico são: você tem que olhar para o texto e você tem que perguntar para o texto que gênero é o texto. Se for um salmo, salmo é fruto de uma experiência pessoal. Então você pode ler o salmo e você pode puxar um aplicativo para você, assim como aquilo foi uma realidade na vida daquele escritor daquele salmo, você vai perguntar para aquele texto: o que a experiência dele fala para mim hoje, na minha experiência? Entenderam isso aí? Então, salmos não foram escritos para doutrinarem as pessoas. Salmo não foi escrito para ficar sendo usado agora para dar uma cajadada final numa teoria, na teologia sistemática, na teologia dogmática, na teologia doutrinária da igreja. Está pegando isso aí? Então, por exemplo, Asaf, se não me engano, foi aquele que falou assim: quase que eu me desviei quando eu vi a prosperidade dos perversos. Vocês lembram disso? Salmo 73. Olha o que o cara está falando. Eu olhei para os lados e vi um monte de gente ímpia prosperando. Então eu pensei assim: que bobagem é essa de ficar fiel a Deus? De ficar aqui pagando um preço alto, de pureza, de perseverança. Se a turma toda que não guarda a palavra de Deus prospera,
Os olhos deles estão até saltando para fora de gordura, que estão tudo gordos de tanto comer muito. Então, talvez você vai ler esse texto numa hora em que você estivesse pensando coisas muito parecidas. E aí esse texto vai trazer um aplicativo para você. Entendeu isso aí? Agora eu não posso pegar esse texto e falar assim: todos os ímpios prosperam. Se eu falar isso, eu estou criando uma doutrina onde não está sendo dito isso. Ele quase se desviou quando viu ímpios ao redor dele prosperando e ele pagando um preço com Deus que estava alto para ele naquele momento. O cara estava deprimido. Qual que foi a solução dele, inclusive? Vocês lembram? Tem uma hora que o salmo muda, que ele fala assim: até que eu entrei no teu santuário. Quando eu entrei no teu santuário, aí eu vi as coisas espirituais. Aí eu entendi que mesmo que o ímpio esteja prosperando agora, lá na frente, no final, o final vai ser um final em que Deus vai aplicar justiça. Entenderam isso aí? Então o Salmo, por exemplo, é uma literatura de aplicação muito pessoal e não de fazer doutrina. Apesar que a gente pode convalidar doutrinas usando alguns salmos. Podemos corroborar, endossar, avalizar doutrinas bíblicas, também fazendo exemplo de alguns salmos que façam referência àquilo. Então, uma das balizas de um método correto para a gente interpretar a Bíblia é perguntar para o texto: que texto é esse? É uma parábola? É um livro apocalíptico? No caso, o nosso livro aqui é apocalíptico, o Apocalipse. Estudar o contexto. O que estava acontecendo? Quem estava próximo do texto? O texto perguntar para você e você olhar para o texto: quem eram as pessoas que precisavam ler o que estava sendo escrito? O que elas estavam vivendo? O que estava acontecendo naquele momento com aquela igreja primitiva em que aquele texto ali do Novo Testamento está sendo escrito? Existe uma lição central? Existe um foco principal? Faz essa pergunta. Por exemplo, Apocalipse. Apocalipse não é para você poder ficar descobrindo um monte de coisas. Eu achei o Hitler. Eu achei o Papa. Não é para você ficar necessariamente fazendo isso. O Apocalipse ele tem uma lição central. Qual é a lição central dele? No final, o triunfo de Jesus Cristo é certo, é concreto. Ainda que no presente, aparentemente, a impiedade esteja reinando, a impiedade esteja levando vantagem, parece que o mundo vai ficar cada vez pior. O Apocalipse vem e fala: vai ficar pior mesmo, mas no final, vocês serão coroados e o mal será exterminado. A vitória de Jesus Cristo é certa. Essa é a lição central do Apocalipse. Entendeu isso aí? É olhar o quadro todo. Qual que é o pano de fundo? O que está acontecendo? No caso aqui, nesse caso aqui, eu vou passar para o slide anterior, porque aqui quando fala a questão dos samaritanos, é porque o autor desse slide, ele pegou a parábola do chamado bom samaritano, ele pegou aquela parábola para poder mostrar jeito de interpretar. Então, por exemplo, ele já coloca aqui no título: interpretação equivocada da parábola do bom samaritano. Isso aqui é um jeito de interpretar, mas é um jeito de interpretar que não pode ser doutrinário, porque é um jeito, igual eu falei, lá da escola de Alexandria. É o jeito simbólico. Você pode fazer um aplicativo pessoal com isso? Até pode, mas você não pode fazer um aplicativo doutrinário para os outros. Então é alguém que vai dizer que o viajante era Adão, que Jerusalém era a cidade celestial. Só que o Adão, ele saiu da presença de Deus, do foco, do propósito de ir para a cidade celestial, e o Adão, ele
aceita pecar com a mulher, então ele está indo para Jericó, ele está indo para as coisas do mundo, para as coisas da carne. Então, exatamente, sacou tudo. Isso é uma midrash, exatamente. Quem fez curso de midrash lá no Isabela Hendrick sabe o que a gente está falando aqui. Midrash é você pegar um texto da Bíblia e você sair dando uma alegorização para cada item. Então aqui fala que os ladrões que atacam este homem que saiu da presença de Deus e foi para as coisas do mundo, seria Satanás e seus demônios. Aí roubou o quê? Roubou a retidão que o homem tinha lá no princípio. O homem fica semi-morto, que é o estado da humanidade hoje, nos seus delitos e pecados. Quando você começa a fazer esse tipo de interpretação, você corre um grande risco. Você corre o risco de fugir daquilo que a gente acabou de falar agora há pouco, a lição central. Porque dá até para fazer as analogias? Dá. Mas o que Jesus queria dizer? Olha bem, olha o método literal entrando agora. Olha o método gramático histórico entrando. Gramático, porque a gramática pega o texto, histórico pega o contexto. Entendeu? Texto e contexto. Olha o método gramático histórico agora. O que levou Jesus a contar essa história? A bolar essa historinha naquela hora? Era falar acerca de Adão? Era falar acerca da queda do homem? Era falar acerca da restauração do homem? Não. Jesus falou: vai lá e ama o teu próximo. Aí um sujeito lá, teólogo, judeu: quem que é meu próximo? Aí Jesus começa a contar essa parábola. E aí Jesus fala: tem uma história, o cara, hospedeiro lá, hospedaria e tal. E aí Jesus no final pergunta: quem que foi o próximo deste homem? Deste homem que estava ali, precisando da ajuda e tal. Jesus vai perguntar: quem foi o próximo? Então, a ideia de Jesus, quando ele contou essa história, não era falar nada disso. Ainda que você possa fazer uma alegorização. Você pode fazer isso, mas para aplicação pessoal. Tem gente que fala o seguinte: deu 2 denários. Aqui nessa interpretação fala que seria a Bíblia e os sacramentos, batismo e ceia. Outros vão dizer o seguinte: o denário era o salário de um dia. Então, eu ouvi isso na década de 90, que eu vou falar aqui agora. Eu ouvi uma pessoa muito famosa no meio evangélico falar assim: se o bom samaritano é Jesus que vem resgatar o homem caído, então, e o denário era um salário de um dia de trabalho naquela época, se ele deixou 2 denários, está querendo dizer o seguinte: eu vou ficar 2 dias fora, no 3º dia eu vou voltar. Como um dia para Deus é 1000 anos, Jesus está dizendo aqui nessa parábola, não estava dizendo nada, mas a pessoa estava viajando na maionese particular dela. Jesus está dizendo nessa parábola que ele estará fora durante 2000 anos, e terminados os 2000 anos, ele vem. Então Jesus voltará agora, antes do ano 2000. Eu ouvi uma pessoa famosona do meio gospel, eu não vou falar para vocês não ficar triste, ensinando isso, lá na década de 90, afirmando que Jesus voltava no ano 2000, pegando uma parábola para ensinar uma doutrina seríssima, que é a doutrina da volta de Cristo. Vocês estão começando a perceber com que olhar de seriedade que eu vou trabalhar o Apocalipse inteiro com vocês? Eu vou trabalhar o Apocalipse inteiro com vocês, levando a coisa muito a sério. Eu vou ensinar para vocês todas as teorias que existem por aí, até as merrequinhas, as teorias ruinzinhas, que eu sei que a maioria de vocês aprenderam foram elas mesmas. Tem problema não.
Vocês estarão perdoados, eu já perdoo vocês antecipadamente pelo que vocês aprenderam antes, não tem problema não. Mas eu vou ensinar muita coisa boa para vocês nesse período que a gente vir o Apocalipse junto. O que eu quis dizer aqui é o seguinte: esse negócio de Nova Jerusalém, falar lá vou interpretar aqui a parábola do bom samaritano, né? Jerusalém significa a Nova Jerusalém. É isso aí, é procurar uma coisa que o texto não está falando. A Nova Jerusalém que está lá no fim, que o apóstolo viu com todas aquelas caracterizações lá no final do livro de Apocalipse, é a gente não ficar usando um método correto de interpretação. O significado para os muros é 4 muros, aí os fundamentos e tal. Se o texto não estiver dizendo claramente, se o texto não estiver interpretando o próprio texto, nós não podemos querer sair criando invenção, senão a gente vai viajar na maionese. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Isso que eu estou mostrando aqui, eu vou mandar depois para vocês, tá? Quem gosta de escrever para poder fixar mais, pode escrever. Nós vamos começar a estudar Apocalipse. Qual que é o pano de fundo do Apocalipse? O pano de fundo do Apocalipse nós temos ali, primeira coisa, revelação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, coisas que estavam no Antigo Testamento estavam agora sendo citadas como a sua revelação final. É como se fosse a conclusão. Tem mais de 400 referências no Apocalipse a Antigo Testamento. Aqui a gente já tem, nessa primeira tirinha aqui, se você for paciente e prestar atenção em mim, ao invés de lendo o resto, você vai pegar melhor a coisa. Nessa primeira tirinha aqui, a gente já tem muito para conversar. Por quê? Se você for pegar um livro sobre Apocalipse, você vai ver que há discordância entre estudiosos se teria sido o próprio João, o apóstolo, que tivesse escrito Apocalipse, ou se fosse algum outro João. O nome João, Yohanan, era um nome muito comum naquela época. Então, muitas pessoas se chamavam João. Até nos evangelhos a gente vê mais de um João sendo citado lá. Um deles é o apóstolo amado. O que acontece é o seguinte: mais ou menos do ano 150 ao ano 200, houve muito testemunho na igreja primitiva de que teria sido o João apóstolo quem tivesse escrito. Testemunhos de Justino Mártir, por volta de 150, de Tertuliano, ano 180, o próprio, aquele código muratoriano, Códice Muratoriano, que foi elaborado mais ou menos lá pela igreja de Roma, pelo ano 200, citava o Apocalipse como um livro inspirado e citava o Apocalipse como um livro escrito pelo João, o apóstolo. Então, há uma tradição nos 100 anos seguintes do Apocalipse de que João, apóstolo, que morava em Éfeso, se tornou bispo de Éfeso, foi um dos sucessores lá do bispado de Timóteo, que Timóteo tinha exercido em Éfeso décadas anteriores, que o João apóstolo estivesse preso em Patmos e ele tivesse escrito o livro. Aí o Orígenes teve um discípulo, um pupilo muito brilhante, chamado Dionísio. Foi conhecido na história da igreja como Dionísio de Alexandria. O Dionísio era um cara que dominava o grego. E o Dionísio, ele pegou as cópias que tinham chegado lá por volta do ano 240, por ali, até eles, e ele começou a olhar o seguinte: o grego do Apocalipse é um grego muito ruim, muito mal escrito, está cheio de erro de casos, aqueles casos que o pessoal estuda aí com o Roger, genitivo, acusativo, o dativo. Havia vários erros, né, nos manuscritos que chegaram a Dionísio, onde ele detectou o seguinte: quem escreveu
escreveu o Evangelho de João e 1 de João, que possui um grego popular, porém certinho gramaticamente, não pode ser a mesma pessoa que escreveu o Apocalipse. O Apocalipse está cheio de erros de gramática grega. É alguém que saiu do mundo judeu e aprendeu um pouco de grego, sabia muito mais hebraico, e aí caprichou de menções ao hebraico, menções do Antigo Testamento, fazendo transliteração do hebraico para o grego, chama hebraísmo. Vocês vão entender depois a importância de eu estar ensinando tudo isso para vocês. Então o Dionísio levantou essa suspeita. O mestre dele, o Orígenes, que foi o grande expoente de Alexandria, o mestre dele acreditava que tinha sido João, o apóstolo, quem tivesse escrito o Apocalipse. Pois o Dionísio teorizou contra o seu mestre. Falou o seguinte: não, há algum outro João que morou em Éfeso, que foi preso em Patmos, que devia ser um irmão na igreja, que tinha um dom de revelação, era um vidente verdadeiro, né? Um vidente de coisas espirituais. Esse outro João é que teve essa visão do Apocalipse. O Dionísio, porém, ele teve o seguinte cuidado. Ele vai falar o seguinte: eu não estou dizendo que esse texto não é inspirado. Eu estou dizendo que provavelmente não foi João o apóstolo que o escreveu. Bom, eu como exegeta, eu tenho uma objeção ao argumento do Dionísio. O meu argumento, isso é um argumento pessoal meu, não li isso em lugar nenhum. O meu argumento, ele fragiliza a teoria do Dionísio. Por quê? Se João escreveu na década de 90, tanto o Evangelho, quanto 1 de João, quanto 2 e 3 de João sendo dele também, e Apocalipse, se ele teria produzido isso na última década do primeiro século, o João deveria estar com volta aí de 80, 90 anos de idade. Se o João estava com essa idade, naquela época, ele não teria escrito com a própria mão. Porque uma coisa é você ficar digitando ali, tecla por tecla. Até qualquer pessoa de terceira idade consegue, que tiver um dedinho funcionando, consegue lá digitar tecla por tecla. Ou segurar uma caneta sobre um papel. Mas naquela época era papiro, em que você tinha que usar a pena com tinta, e você tinha que ter muita precisão. Porque se borrasse, se o velhinho lá desse uma tremidinha na mão, uma letra viraria outra. Um zeta viraria xi. Entendeu? Quem estuda grego aí sabe o que eu estou falando. Então, eu tenho certeza que quando João narrou o Evangelho de João e 1 de João, o escriba que teria escrito essas duas cartas teria sido o mesmo. Entendeu? Teria sido o mesmo ajudante ali de João. Tinha os escribas na época, que eram as pessoas que tinham a técnica da escrita. Porque se o cara está escrevendo, papiro era caro, não é igual papel hoje, você compra 500 folhas por R$15. Papiro era caríssimo, porque era caro fabricar o papiro, colocar lá os juncos, prensar, deixar secar, separar. Não era fácil fazer papel naquela época, fazer papiro. O cara pega um papiro, vai escrevendo, de repente ele erra, ele estragou, vou pegar outro. Então havia os profissionais da escrita naquela época. Por isso que Paulo, escrevendo, várias vezes fala: essa parte aqui fui eu que assinei. Já está entregando para a gente que, por mais que fosse que a verborragia, a fala, fosse do apóstolo Paulo, não era ele quem estava com a mãozinha dele escrevendo a epístola. Ele estaria narrando. Para mim, o João, o apóstolo, narrou Evangelho de João e 1 de João para o mesmo escriba. Só que alguns anos depois, João vai ser preso e exilado na ilha de Patmos. Muito provavelmente esse velhinho
até por providência da própria igreja, ele devia ter um camareiro, ele devia ter um empregado, um jovem que cuidasse dele. E se essa pessoa fosse uma pessoa recém-chegada da Palestina, uma pessoa que cresceu lá em Jerusalém e foi para Éfeso, uma pessoa mais jovem, não deu tempo de aprender a gramática grega, e na hora que vem pegar o João, para prender o João, para exilar o João, esse moço vai junto. Eu estou conjecturando, vocês estão entendendo, né? Eu estou mostrando para vocês que às vezes um cara lança uma teoria, e não é porque ele lançou uma teoria que todo mundo vai ficar, ai meu Deus, ai, abalou minha fé, ui. Não, a gente pode contra-argumentar inteligentemente, com uma racionalidade filosófica, científica, onde a gente consegue mostrar que a coisa não tem que ser bem daquele jeito. Digamos que foi preso com João, ou João foi preso sozinho e lá na ilha já estava lá algum cristão que tinha passado pouco tempo no mundo grego, que era um judeu. E esse rapaz, essa pessoa mais jovem, vai ser o escriba possível. Numa ilha, preso, difícil arrumar papiro, difícil arrumar tinta, difícil arrumar um escriba bom. Então esse mais ou menos, esse quebra-galho que apareceu, esse meia colher, quem sabe foi ele, então, que foi o escriba do que o João apóstolo estivesse relatando para ele. E aí nós teríamos então um grego, uma produção textual para o Apocalipse, lá nos textos antigos, um grego péssimo. Enquanto que o escriba de Evangelho de João, o escriba de Primeira Epístola de João, seria uma época que o João estava em casa, não estava preso. Podia mandar chamar lá na igreja o melhor escriba possível. Então, existe uma produção de texto em Evangelho de João, 1 de João, que o Apocalipse atropela tudo isso. O Apocalipse é uma carta escrita às pressas. O que a gente detecta que estava acontecendo ali por trás era muita gente se desviando. Muita gente, até nova na fé, não suportando. Eu não vou aguentar esse negócio, não. Eu aceitei Jesus, mas como é que eu vou morrer e ninguém vai cuidar dos meus filhos? Porque o Domiciano, que era o imperador desse momento, mandou matar com força cristão mais ou menos, e mandou principalmente exilar, para poder servir de exemplo e tirar de circulação. E às vezes você transformar pessoas famosas em mártires, você fortalece uma causa ao invés de enfraquecê-la. Então mandava prender os líderes e mandava matar os pé rapado. Filosofia do Domiciano, tanto judeu quanto cristão. Foi o imperador romano que perseguiu judeus e cristãos. Então, dito isso, por que eu disse isso? Porque eu vou trabalhar com vocês a teoria clássica. Eu vou acreditar que foi João, o apóstolo, quem narrou para um escriba meio analfabeto de grego as revelações que ele teve com Jesus no Apocalipse. Entenderam isso aí? Então eu vou partir desse ponto. Vou trabalhar a partir daí. Contexto histórico imediato. A igreja primitiva estava sendo perseguida por causa do Império Romano. Ela era perseguida e sofredora. Então, de que forma os primeiros leitores entenderam o livro? Essa é uma das fatias, é um dos layers, é uma das camadas que eu vou trabalhar com vocês. Como que esse livro é recepcionado naquele momento? É difícil para brasileiro interpretar Apocalipse. Por que é difícil? Porque a gente nunca viveu na nossa história o contexto que eles estavam vivendo. Então a gente acaba tendo outro grau histórico, contextual, experiencial, vivencial, existencial para tentar interpretar. Aqueles irmãos, eles tinham um outro momento. Aqueles irmãos estavam sendo mortos por causa do nome de Jesus. Então, de que forma aquela mensagem, não só a carta para cada uma das igrejas, mas a mensagem toda, que depois foi capitulada, né, em 22 capítulos, como que o teor desses 22 capítulos chega até eles? Só um detalhe aí para a turma do grego. Não adianta vocês irem atrás desses erros
que eu falei aqui? Porque o Erasmo de Roterdã, quando ele elaborou o que se tornou conhecido para nós como Tectus Receptus, que é o grego que eu uso aqui nas aulas, quando eu coloco os textos em português e em grego do lado e vou explicando, aquele grego já está corrigido. O Erasmo fez uma correção de todos os erros gramaticais que estavam lá. Então você não tem acesso a isso. O que você tem acesso é, por exemplo, ao livro do Dionísio de Alexandria, falando que o Apocalipse estava cheio de erros gramaticais. Isso a gente tem acesso. Mas nós não temos acesso a cópias tão antigas. As cópias das cópias das cópias das cópias que chegaram até nós, chegou um momento ali, por volta de 1500, alguma coisa ali, o Erasmo de Roterdã ajustou tudo, pegou tudo quanto era documento que estava circulando. Ele foi um gigante, esse camarada. Pegou tudo que estava circulando de cópias, juntou tudo, fez ajustes, corrigiu e virou o texto grego que a partir de então chega até nós, que é o texto que nós recebemos, recebido por Erasmo, passado para nós, o Tectus Receptus, que é o texto que eu uso. Implicações desse método histórico gramatical. Por exemplo, lá tem uma besta? Tem. Tem um 666? Tem. 666? Tem, está lá. Só que a gente não vai ser sensacionalista. A gente não vai querer catar uma coisa da nossa época e dizer: isto, com certeza, é o cumprimento daquilo. Nós não podemos interpretar assim. Então, quase todo mundo interpreta Apocalipse errado por causa disso. Porque quer encontrar na sua geração todos os elementos, ou a maioria deles. E talvez a gente esteja numa geração que não tenha nenhum. Ou talvez tenha. Vamos discutir muito isso. Temos meses para discutir isso. Exemplos sensacionalistas. Alguém já tinha visto falar desse senhor, já falecido? Vinmalgo. Temos os mais velhos na fé aí sim, né? Gente, vocês são muito jovens. Cara, eu sou velho. Porque eu já era adulto na década de 90, quando a literatura do Vinmalgo vendia igual água nas livrarias evangélicas. Vocês lembram disso? Vendia igual água, porque ele, do ministério Chamada da Meia-Noite, ele queria adivinhar tudo do Apocalipse. Tudo. Eu não me lembro que ano que que ano que caiu o Muro de Berlim. Eu não lembro que ano que foi. Mas eu lembro que esse ano foi fatídico para começar a enterrar as teorias sensacionalistas do Vinmalgo. Se alguém tiver aí um tablet funcionando aí, coloque no Google: queda do Muro de Berlim, ano. Tenta descobrir para nós. Por que eu estou falando isso, do Muro de Berlim? Porque havia um livro do Vinmalgo, nem sei se eu tenho mais. Eu tinha livro. Havia um livro dele que falava assim. Ele foi interpretando Apocalipse e falou: então, por causa disso, o Muro de Berlim somente será derrubado depois da grande tribulação. O cara afirmava categoricamente isso. E nós temos uma geração inteira de ensinadores do Apocalipse no final do século XX, ensinando muita coisa que não foi. Pra vocês terem ideia, eu vou tentar achar aqui, eu não preparei isso, esse material nesse ponto, mas eu vou tentar achar aqui uma fala do Champlin. O Champlin, que é tão brilhante linguista em certas partes, o Champlin, ele... eu não tenho o volume 6. Tenho sim. O Champlin... deixa eu ver se eu acho a página. Ele acreditava que o fim do mundo, muita coisa ia acontecer do Apocalipse lá. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Ele achava que muita coisa ia acontecer lá no século 20. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Se eu não achar, eu conto para vocês. Quem tiver Champlin, confere lá depois. Mas eu vou tentar achar uma fala dele acerca do Apocalipse.
ele tendo certeza que um monte de coisa que está no Apocalipse iria acontecer. Um pouco antes disso, eu vou achar. Então eu vou acabar achando. Deixa eu ver aqui. Se eu não achar, eu conto para vocês. Depois, se eu achar, eu mostro que é uma menção que me veio aqui na cabeça agora, né? Deixa eu ver se eu acho. Mas ele crente. Talvez eu não ache aqui agora, mas ele falando o seguinte, que irmãos do século XX estavam tendo revelações que a maioria, e ele falando como quem cria nisso. Depois eu acho em casa e mostro para vocês aqui. Ele tendo certeza que... olha isso aqui, onde eu grifei. Eu vou ampliar, para quem não está conseguindo ler ainda. Eu vou ampliar. Vou mostrar para vocês. Isso aqui já é uma prova. Olha o que está grifado aqui no texto. De acordo com essas mesmas previsões, veremos o início da manifestação do anticristo por volta do ano de 1993. Ele escreveu isso no meio do século passado. Então ele acreditava, lá nas décadas da segunda metade do século XX, ele acreditava que o anticristo começava a manifestar em 93. O século passado, gente, ele foi um século muito, muito recheado disso, sabe? Ele foi um século muito recheado de o pessoal querer dar data, querer dar pontos históricos onde as coisas aconteceriam. Eu acho que está sendo muito bom para nós, muito gostoso para nós a gente estudar Apocalipse agora, depois quando o 2000 passou. Mas o que eu não achei aqui que eu queria achar é ele falando que a volta de Jesus deve acontecer no máximo, depois daquela manifestação do anticristo em 93, a volta de Jesus deve acontecer no máximo até 2037. É difícil a gente captar isso com seriedade, porque a literatura apocalíptica, do jeito que eu vou ensinar para vocês aqui, ela não vai ficar nos permitindo querer saber a hora certinha de cada coisa, querendo dar o nome certinho de cada coisa, mas ela vai nos dar um entendimento bem vasto acerca do Apocalipse. O Vin Malgo, né? Ou Hal Lindsey, que é o pessoal que inspirou lá a turma daquele menino que escreveu Deixados para Trás. Como que é o nome daquele rapaz? Tim LaHaye. Já ouviram falar? Deixados para Trás? Alguém já viu? Alguns já viram? O filme dele foi remake, né? Foi refeito agora, que foi o filme Apocalipse, com o Nicolas Cage. É um Deixado para Trás refilmado. Tá cheio de erro bíblico ali, entendeu? A gente vai resolver isso enquanto eu ensinar Apocalipse para vocês. Então, o Hal Lindsey leu Apocalipse 9 e tinha certeza que o gafanhoto era helicóptero de ataque, que as coroas de ouro eram os capacetes dos pilotos, que o cabelo da mulher era a hélice rodando. Da mesma forma, a gente encontrando o número da besta no logotipo. Isso aqui eu acho que quase todos vocês, eu perdoo assim, no atacado. Que é a turma que fica tentando achar 666, fica tentando achar o número da besta. Em logotipo da Microsoft, da Disney, então, os evangélicos acabaram com a Disney. Código de barra, até eu acreditei. No código de barra, eu lembro até hoje, 1991. Eu vi o código de barra pela primeira vez, eu vi que 3 barras eram mais compridas. Aí eu, 6. Cartão Visa, microchip do tamanho de arroz que vai colocar na veia. A cada descoberta científica nova, a gente fica retransferindo historicamente quando que a coisa pode ser de fato definitiva. O que o texto fala, gente, é uma coisa muito mais
ampla, mundial, de alcance da humanidade como um todo, por inteira, e não coisas tão, vamos dizer assim, setorizadas como o grau de influência disso aqui. Fala, Eliseu. Foi 9 de novembro de 89. Pois é, o Vimalgo começou a tombar, foi nessa época. Porque na década de 80 inteira, ele tinha escrito que primeiro ia ter a grande tribulação, e na volta de Jesus derrubava o muro de Berlim. Eu não sei como que ele conseguiu enxergar isso. Eu não lembro, né? Eu li lá, mas não lembro. É bom não lembrar. Os selos, as trombetas, as taças, os quadros semelhantes, eles não têm que se referir a um evento específico ou a um detalhe da história, mas a princípios. Foi o que eu falei quando eu comecei a introduzir Apocalipse para vocês numa aula anterior. Que eu falei para vocês o seguinte: essa literatura, ela pode ser uma literatura relida em cada geração, onde aquela geração pode fazer uns aplicativos para aquela, sem criar uma doutrina definitiva sobre o texto, mas aquela geração pode encontrar aplicativos. Então, por exemplo, a gente tem, na época de Lutero, quem melhor estava encarnando a função do anticristo naquele momento era o Papa, era a cúpula do Vaticano. Isso é verdade. No meio do século passado, se você passasse assim, 1942, 1943, 1944, se você passasse um radar geopolítico pelo mundo inteiro, a pessoinha que melhor encarnava características malévolas do chamado anticristo era o Adolf Hitler. Em cada geração, o pessoal consegue encontrar para aquela geração alguns tipos que se assemelham. Porém, é o que eu chamo de superlativo profético, um dia virá o verdadeiro anticristo, o definitivo, vamos dizer assim, o superlativo. Não sei se vocês lembram das aulas de português que é superlativo, mas eu ia tentar explicar, mas eu ia usar uma palavra difícil. Eu ia falar o exponencial. Querer explicar superlativo com a palavra exponencial. É o BAM, é o grandão, o total. Um dia toda a encarnação do anticristo estará num homem. Esses outros que vieram antes dele eram, proporcionalmente em suas gerações, anticristinhos. Está entendendo? Mas um dia virá o anticristão, o bitelo. O total, o final, o definitivo. Então, para tudo isso, naquele momento, quem que era o anticristo? Para aqueles irmãos, daquele contexto, de que forma os primeiros leitores entenderam? Eles olharam para o Domiciano. Quem era Domiciano? O rei do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro, para eles, se resumia ao Império Romano. E o Domiciano era o imperador de todo o império. Para baixo do Saara, eles mal sabiam o que tinha para lá. As Américas não tinham sido nem descobertas ainda. Para fora do império, tudo é bárbaro. Os mitos que se contavam dentro do império é que os seres que moram do lado de fora do império é meio animal, meio gente. Então havia essas fábulas. Então você tinha um governante mundial para o mundo, entre aspas, civilizado daquele momento. E quem era o grande governante mundial naquele momento? O Domiciano. É lógico que tem teoria. Tem teoria que vai trabalhar aí? Teoria preterista, por exemplo, a milenista. Tem gente que vai falar assim, não, ele foi o anticristo mesmo. Depois eu vou ensinar isso para vocês com riqueza de detalhes. Mas eu particularmente não creio. O meu método interpretativo não me deixa jogar sobre a pessoa de Domiciano toda a riqueza de maldade que esse ser
anticristo poderá encarnar sobre toda a humanidade. Agora não só sobre todo o Império Romano, que hoje nós sabemos é uma fatiazinha até pequena do mundo todo. Você pegar todo o Império Romano, entendeu? É mais ou menos o tamanho da Europa, o tamanho que o Império Romano ocupava naquela época, da atual Europa, né? Incluindo a Rússia. Então, para mim, ainda virá. Eu creio que isso ainda vem pela frente. Mas eu acredito na validade dos discípulos terem visto em Domiciano um anticristo para eles. Então, é a gente ter o cuidado de a gente não querer afirmar quem foi isso, o que foi aquilo, com toda a riqueza de certeza. Por quê? Porque vocês vão aprender que os selos, as trombetas, as taças, né, são princípios. A gente vai olhar para trás do texto que princípios estão subjacentes aos textos, aos versículos, tanto de conduta humana quanto de governo moral divino. Que princípios são esses que estão operando através da história do mundo, especialmente através da nova dispensação, que é o tempo que vem do Novo Testamento para cá? O problema, então, quando não se usa um método correto, igual a gente exemplificou com o vinho malgo, dentre os milhares de datas, de eventos, nesses últimos 2000 anos, nós não sabemos se haverá para frente dezenas de anos, centenas de anos ou milhares de anos. Dentre todas as milhares de possibilidades, de eventos, de pessoas na história que já mostraram certos traços de semelhança ao símbolo em questão, quem estaria apto a selecionar a única específica data, o único evento ou a única pessoa para dizer assim, ó, isso é que é a realização disso? Igual pegaram lá os 2 chifres do carneiro que quebrou, lá em Daniel 8, as 2 torres gêmeas. Cumpriu-se Daniel 8 ou 9. Não podemos afirmar isso. A turma que fica afirmando fica correndo o risco de errar. Então a gente vai fazer um estudo, na minha opinião, muito mais inteligente, porque a gente vai atrás dos princípios, a gente vai atrás dos aplicativos que aquilo pode ter para nós, independente da gente não poder sair categorizando o que é o que. Isso às vezes é um curso muito decepcionante, porque as pessoas queriam fazer curso onde o professor falasse tudo. Quem é o anticristo? Quem é a besta? Quem é isso? Quem é aquilo? Cada selo, cada trombeta, cada taça. A gente vai ter ideias, vislumbres, a gente vai estudar o que cada teoria apocalíptica fala. Mas eu vou dar uma coisa bastante expansão para vocês. Se algum de vocês quiser acreditar numa coisa específica e não acreditar em outra, vocês vão ter toda a liberdade para isso, que isso é um direito de todo estudante. Tá certo? Porque se a gente pegar Nostradamus e ficar usando isso, tal coisa simboliza tal coisa, esse homem aqui simboliza tal homem, a gente acaba chegando a conclusões que parecem com a realidade. Mas a gente não pode falar que Nostradamus é um profeta que, tipo assim, melhorou o que estava profetizado no Apocalipse. Nós não temos direito a isso. Estão entendendo até aqui? Estou sendo claro até aqui? Legal. Antes do intervalo, eu queria pedir para você levar lá para os seus amigos, para a sua igreja. Estou dando aviso agora, tá, gente?